Meu nome é Tereza Teixeira de Brito, ocupo a cadeira 23 da Academia Feminina de Letras do Paraná, cuja patrona é a Idene Clevix. Eu fui uma criança que a minha primeira infância passei na casa da minha avó, que morava ali na Rua Augusto Stelfner, num quintal muito grande, que tinha vários pés de árvores, várias árvores, e eu convivia naquele ambiente tentando entender a natureza. Essa foi minha infância, muito solitária e muito sonhadora. É uma necessidade, desde criança, já no curso primário, quando a professora pediu uma redação, eu fazia. E eu me lembro que certa vez eu escrevi uma redação sobre o meu cachorro e que a diretora da escola, Dona Isolda Schmidt, entrou na sala e leu a redação. Daí, daquele dia, eu acreditei que eu escrevia bem e fui atrevidamente pela vida fora tentando escrever. Assim foi, assim tem sido. Então, quando o meu primeiro livro que eu fiz, que foi Teatro na Escola. Cursando magistério no Lisímaco Ferreira da Costa, a convite de um padre, eu entrei, que era o criador do Centro Educacional Dom Bosco, eu comecei a dar aula. E dando aula, eu vi como a história era rica, como era bonita a história, e se perdia muito com aqueles famosos pontos, aquela dissertação. Então eu comecei a escrever esquetes para as crianças interpretarem. Eu dava aula no 4º ano, a minha irmã também estava junto, ela dava outra disciplina, mas nós duas começamos a trabalhar. Então a gente, em vez de escrever ou ficar naquela coisa, daquela dissertação, nós começamos a trabalhar na prática e ensinávamos os esquetes, né? Dentro da sala de aula, sem teatro, sem nada, fazíamos teatro de arena, colocávamos em volta e as crianças no meio representavam. Em Confidência Mineira, abolição da escravatura, descobrimento do Brasil, assim, e as crianças adoravam interpretar os personagens. Era melhor ser o Dom Pedro I, digamos, do que estudar sobre Dom Pedro I, né? Mesma coisa em Confidência Mineira, nós se alentamos a figura de Castro Alves. Então eu me lembro de um menininho bonitinho recitando Castro Alves, né? Trecho do Navio Negreiro. Foi um trabalho muito bonito. Bom, muito bem. Continuando, quando eu fui trabalhar na universidade, que eu passei em concurso, comecei a trabalhar na universidade, eu mostrei esse projeto para o professor Ciron Cunha, magnífico reitor da universidade. Ele adorou a ideia e editou o livro, que é esse livro aqui que eu já mostrei, né? E aí está o livro. E o professor Ciron Cunha, que eu admiro muito, ele tinha um amor pela sociedade e queria uma sociedade mais justa. Ele era um verdadeiro socialista. Então ele dizia que a sociedade só mudaria as diferenças entre as classes sociais se houvesse uma escola pública de excelência. Então essa era a contribuição dele. Então eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Ciron Cunha e uma gratidão póstuma, porque ele já faleceu, porque ele editou esse livro e nós distribuímos nas escolas gratuitamente. Sempre foi assim. Assim foi. Bom, aconteceu da Márcia de Windsor, aquela atriz. Foi muitos anos depois, né? A Márcia de Windsor, eu tinha uma amiga no Rio de Janeiro, que convivia com um grupo muito grande. E um dia na praia, conversando, eu conheci a Cássia, a irmã dela, e daí estavam se falando daquela morte repentina, e até chegaram a falar se ela tinha se suicidado, porque ela pareceu linda, maravilhosa num programa, e morreu. No dia seguinte, as manchetes nos jornais contaram que ela tinha morrido. Então, isso já tinha passado quase um ano quando eu conheci essa pessoa que começou a questionar isso. E daí eu perguntei, será que eu poderia pesquisar a vida dela? Ela pegou e me deu o endereço da Cássia, da irmã dela. E daí eu fui entrevistar a Cássia, depois o Arlindo Barreto, que era o filho dela, e eles me permitiram, eu fiz o livro. Esse fui eu, editei por conta própria. E saiu o livro. E quero agradecer a entrevista. Foi um universo diferente, porque eu entrevistei para fazer esse livro maquiadores, cabeleireiros e alguns artistas, entre as quais a Hebe Camargo.
E a Hebe Camargo, depois ela, no programa dela, ela salientou o livro, e o professor Orlando Sikorsky, ele viu no programa da Hebe domingo, e daí foi me procurar. E por isso que eu entrei no Centro de Letras. Isso, daí entrei em 1987 que eu entrei. Daí o professor Orlando foi com o Vasco Taborda Ribas na minha casa e me convidaram para entrar no Centro de Letras, e eu entrei, estou até hoje lá. Acho que sou uma das mais antigas lá, que eu gosto muito do Centro de Letras, do Centro de Letras do Paraná, né? Isso foi bem depois, muito tempo depois, está aqui. Como é que foi? Também lá no Rio de Janeiro, eu tinha uma amiga que era poetisa, já não existe mais, se chamava Lígia Barbosa. Um dia ela falou que, na sua visão, a maior poetisa do Brasil era Júlia da Costa, embora ela fosse totalmente desconhecida fora dos estados do Sul. E daí eu disse, eu conheço, ela é nome de rua, ela teve uma vida muito triste, ela sofreu muito, aquela história que a gente, que corria de boca em boca aqui, né? A Lígia falou, Lígia Barbosa, falou, não, meus familiares conheceram ela lá em Santa Catarina, não foi nada disso, ela foi uma mulher precursora, ela foi cronista social, ela dava festas, ela era monarquista, trabalhava, ajudava o marido, que diziam que era um casamento terrível. Não, é que ela apoiava o marido em tudo, que era o comendador Costa Pereira, e ajudava ele na política. Ela era o braço direito dele, bem infeliz. Ela, como todo mundo, teve seus momentos tristes, mas não é essa figura triste que falam, não. E daí eu fui pesquisar e foi indo. Depois, no Centro de Letras, eu ainda ouvi algumas histórias. E daí, quando foi quase 100 anos da morte dela, de nascimento dela, eu comecei a escrever um monólogo e mostrei para a Teresa Lacerda. A Teresa Lacerda foi lá em casa, eu mostrei para ela, não, tem que encenar, tem que não sei o quê. E assim foi, e a gente encenou. Aí eu, graças aos meus amigos, Manuel Manizio Moskalevski e Eliane Martins, que se entusiasmaram, encenamos. E já fizemos mais de 20 apresentações. Então, em São Francisco nós tivemos um público de 300 e poucas pessoas, em Paranaguá de 400 pessoas. E no Centro Feminino, tem visto, né? Cada vez que a gente faz, tem bastante gente. O pessoal gosta. É que a história da Júlia é fascinante, né? Então, foi isso, da Júlia da Costa foi isso. Então, com a professora colorista Casagrande Juste, está aqui, foi assim, eu conheci a Cloris de nome, teve uma época aqui em Curitiba que o Túlio Vargas estava viajando pelo interior do Paraná, criando novas academias em todo o interior do Paraná. E ele se uniu ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e um grupo de lá. E eu tinha um primo meu que na época estava cuidando dessa parte cultural, o Dirceu Guimarães Brito, que me convidou para ir junto. Eu não viajava com eles, mas o Dirceu, eu tinha falecido meu pai, então esse era o meu primo por parte de pai, a gente se uniu assim quando ele foi. E o Dirceu me convidou e eu fui. Então iam 2 vans, foi uma coisa muito interessante, que iam 2 vans. Uma van estava cheia de gente, era mais o grupo mais jovem. Na outra van estavam os acadêmicos, estava a Cloris, estava o Walter de Toledo com a esposa. Eu não me lembro, sim, acho que a Adélia estava, a Adélia Wender, e a Liamir. Só que a Liamir estava incômoda, porque estava muito quieto para ela, e o outro estava uma bagunça. E lá na outra, onde eu estava, que estava essa bagunça, diziam, tem que trazer a Liamir para cá, tem que trazer a Liamir para cá. Quando parou a primeira parada, chegaram lá e disseram, para ir a Liamir entrar, alguém tem que sair para outra van. Daí eu me propus, né, porque o pessoal estava querendo tanto a Liamir, né, então a Liamir passou para a van onde estava a festa e eu fui para outra, que estava um silêncio total. E a Cloris começou a falar e tal, e tal. Eu comecei a escutar. Ela começou a falar em pessoas que eu, desde a infância, né, conhecia, que era o Manuel Ribas, né, o popular Maneco Facão, que meu avô falava muito nele, então eu, criança, vivendo lá, escutava meu avô falar, quem é esse Maneco Facão? E a Cloris começou a contar a história dela, indo procurar o Maneco Facão, quando ela era menininha e tal. E também ela falou muito na Helena Collodi. E daí ela foi falando, daí
Uma hora ela chegou e falou, vamos trabalhar junto, porque ela viu que eu estava interessada no assunto. E daí saiu a ideia de fazer o livro e está aqui. Eu já levantei ele, né? Eu já levantei o livro. Esse livro aqui, Cloriza, uma história de resistência. Então, é esse aqui. Esse livro aqui também é uma produção do Centro Paranaense Feminino de Cultura, é a história do Centro Paranaense Feminino de Cultura e o posto de puericultura Darcy Vargas, que foi um trabalho muito bonito, não quase pioneiro que o centro fez e que ficou durante muitos anos. Eles tinham ali no Belvedere, né? Eles não sei como que ali eles conseguiam fazer funcionar o centro. Tem fotografias naquela praça ali, lotada de crianças, do trabalho voluntário que as centristas faziam. Foi um trabalho muito bonito. Então, também está aqui também. Foi contado, foi feito. Tá? Essa foi uma produção do Centro Paranaense Feminino de Cultura. Né? E daí, qual outro livro? Teatro na Escola, já falei. Depois, sim, do Júlia na Janela eu mostrei. Então, esse aqui foi um senhor aqui que tem uma loja, um sebo, né? Eu vejo que ele junta fotografias, ele me diz que até ele paga o pessoal de rua para pegar, que o pessoal joga a fotografia quando morre um familiar, vão para o lixo, coisas maravilhosas. E lá em casa nós temos ainda muitas fotografias antigas. Então eu pensei, antes que aconteça o mesmo, eu escaneei as fotos e fiz isso aqui, fiz esse livro com fotografias antigas. Tem uma fotografia da minha trisavó com o pai dela, para ter ideia. Então eu quis segurar isso aqui, né? Porque pelo menos vai ficar na biblioteca, em algumas, né? Então esse aqui é Rostos de Ontem, Rastros Sutis. Esse aqui. Isso. Então, também esse foi logo depois que meu pai faleceu. O Dirceu Guimarães Brito, meu primo, por lá do meu pai, ele levou uma porção de fotografias antigas para que eu reconhecia, porque as famílias vão se distanciando e ele herdou umas fotos lá e eu encontrei umas. E entre essas fotos tinha um xerox de uma página do livro Genealogia Paranaense do Francisco Negrão, volume 1. E lá estava o nome da minha avó. Quando eu vi aquilo, eu disse, mas como? Da minha avó paterna, que a gente não conheceu, porque ela morreu, meu pai era pequeno. E daí, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, voei na Biblioteca Pública ver. Daí, lá na Divisão Paranaense, um senhor que trabalhava lá muito dedicado me mostrou. Daí eu peguei o livro e li inteiro. Daí eu vi que o Baltazar Carrasco dos Reis era nosso ancestral. Estava lá o nome dos meus avós e tudo lá até chegar ele, a história, a genealogia. Daí eu comecei a pesquisar e saiu esse livro aqui. E foi a história do Baltazar Carrasco dos Reis, que foi o primeiro homem de origem europeia que veio para Curitiba trazendo a família, porque os outros vieram como exploradores. Ele não, ele veio com a família. Então, a história dele é bem interessante, na Fundação de Curitiba. Né? Então, essa é outra que eu entrei também no universo diferente, assessorando Valêncio Xavier a entrevistar a Libertad Lamarque quando ela veio para Curitiba. Ele, como todo mundo sabe, ele foi o fundador da Cinemateca de Curitiba e ele criou como era Projeto Cineamericanidad. Então, ele queria mostrar que além dos filmes de Hollywood, que são maravilhosos, que a gente assiste e espera, sempre ansioso, existia o cinema mexicano, o cinema argentino, que era um cinema de qualidade, e outros cinemas. E então, quando a Libertad veio para cá, ele aproveitou para entrevistá-la. E me convidou e eu fui entrevistar. Então, saiu esse DVD aqui, tá? Mi cuna es el cine, meu berço é o cinema. Então, tá aqui. Então, foi isso. Minha produção é esta. Eu li muito Émile Zola, eu não saberia dizer um livro, sabe? Por exemplo, do Zola, eu li os 14 livros do Zola, então, do Émile Zola. A Pio Book eu li bastante também. E eu li muito, assim, cada vez que eu estou lendo, me parece que aquele é o livro. Né? Eu ainda digo que, a meu ver,
Eu acho que nós temos que reverenciar Cloris Casagrande Juste. Saudade. Tem jeito para escrever diálogo, mas cultura, você está me filmando? Não estou filmando. Não,